Hoje nós vamos ler um pouquinho do serviço sagrado, da consagração do sumo sacerdote, suas roupas e o que eles iriam fazer. Êxodo 28 e 29. Vamos pedir a direção de Deus? Meu Deus, como é uma honra poder servir o Senhor. Um Deus tão grande e tão poderoso que se deixa servir por seres humanos tão falhos. Mas eis-nos aqui. E que esse vídeo sirva para nos ajudar a servir mais e melhor e poder glorificar o seu nome aqui na terra. Meu Deus, abre o nosso entendimento, pois eu entrego essa meditação nas tuas mãos. Amém. Êxodo 28, então, ele diz: Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele do meio dos filhos de Israel para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab e Abiú, e Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. O comentário diz assim: Arão e seus filhos seriam consagrados a sacerdotes para servirem aos filhos de Israel. Estas seriam suas principais funções: oferecer sacrifícios sobre o altar do holocausto, ensinar as leis divinas, interceder pelo povo e julgar causas civis. Além disso, no interior da tenda sagrada, deveriam queimar incenso 2 vezes ao dia, manter o candelabro aceso, repor os pães da mesa da proposição. O Senhor Jesus assumiu a função de nosso sumo sacerdote e nos tornou seus sacerdotes, como está em Apocalipse 1:6. Para nos dar esse privilégio, não ofereceu um animal no altar, mas a si mesmo como sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Portanto, nos tornamos sacerdotes. Porque agora todos nós, qualquer pessoa, ela tem acesso à presença de Deus. Não é o título que dá mais ou menos acesso à presença de Deus. Não é o título de pastor ou de bispo que confere mais acesso a Deus. Não, é a sua santificação. O título ele é dado aqui embaixo, pela igreja, como uma forma de organização. Mas ser um sacerdote do Deus Altíssimo confere a essa pessoa acesso a Deus. E para ela chegar a esse nível, ela tem que aceitar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Seguindo para o 2. E farás vestes sagradas a Arão, teu irmão, para a glória e ornamento. E aí o comentário diz vestes sacerdotais. A fim de destacar a separação dos sacerdotes para o serviço sagrado, o Altíssimo idealizou uma vestimenta que os honrava e diferenciava dos demais homens. Esses trajes deveriam ser feitos com os mesmos materiais usados no tabernáculo, pois além de beleza, mostraria também a mesma santidade do lugar. As vestes que cobrem o cristão de honra e de distinção correspondem hoje ao seu testemunho de temor e fidelidade. Seguindo por 3. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do espírito da sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Então, quem dava sabedoria às pessoas que iriam confeccionar as vestes era Deus. Moisés ia passar os detalhes de como ele gostaria que fosse, como Deus havia pedido que fosse feito. E Deus iria, então, inspirar aquela pessoa que iria confeccionar as vestes. Agora o 4. Estas, pois, são as vestes que farão: um peitoral, um éfode e um manto e uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Farão, pois, santas vestes para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para me administrarem o ofício sacerdotal. E o comentário diz: o peitoral era uma peça quadrada de tecido dobrado, que tinha o comprimento e a largura de 1 palmo. Sobre ele havia uma placa em ouro onde ficavam encravadas 12 pedras naturais de diferentes cores. As pedras eram esculpidas individualmente e continham os nomes das tribos de Israel, formando assim uma espécie de memorial. Isso significava que ao entrar no Santo dos Santos, o sacerdote apresentaria continuamente as tribos de Israel ao Senhor. As pedras preciosas figuram os filhos de Deus, isto é, apesar de diferentes uns dos outros, reflete sua imagem e semelhança, como está em Gênesis 1:26.
Além disso, possuem seu brilho, sua pureza, sua beleza, usado na altura do coração. O peitoral demonstra ainda o amor infinito do Altíssimo para conosco. Agora o 5. E tomarão o ouro, e o azul, e a púrpura, e o carmesim, e o linho fino, e farão o éfode de ouro, e de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido de obra esmerada. Terás 2 ombreiras, que se una às suas 2 pontas, e assim se unirá. O comentário diz: o éfode, também conhecido como estola sacerdotal, tinha 2 ombreiras confeccionadas em ouro, em tecido nas cores azul, púrpura e carmesim, em linho fino torcido. Sobre essas ombreiras eram encravadas em ouro 2 pedras de onix lapidada. Em cada uma delas estava gravado o nome de 6 tribos de Israel. A peça era mantida no interior do tabernáculo e utilizada apenas em ocasiões especiais, como nos pronunciamentos. Representa Deus que carrega seus filhos com seu poder. Remete ainda ao Senhor Jesus, que tira os fardos dos sobrecarregados e coloca sobre os próprios ombros. Em Mateus 11:28, Jesus disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E aqui, mais uma vez, você vê o Velho Testamento dando todo sentido ao Novo Testamento. Aquilo que o Senhor Jesus veio fazer, né? Então, qualquer coisa que seja, você pode levar a sua causa até Deus. E é Ele quem vai atender. Aliás, você leva até Jesus e Jesus vai interceder por nós. No 8. E o cinto de obra esmerada de efode que estará sobre ele será de sua mesma obra, igualmente de ouro, de azul e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. E tomarás 2 pedras de onix e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel. 6 dos seus nomes numa pedra, e os outros 6 nomes na outra pedra, segundo as suas gerações, conforme a obra do lapidário. Como lavor de selos lavrarás estas 2 pedras com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor, em ouro as farás. E porás as 2 pedras nas ombreiras do éfode, por pedra de memória para os filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros para a memória diante do Senhor. Farás também engaste de ouro, e 2 cadeiazinhas de ouro puro, de igual medida de obra de feira, as farás, e as cadeiazinhas de feira porás nos engastes. Farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra do éfode, ao farás. De ouro, de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido o farás. Quadrado e duplo será de 1 palmo o seu comprimento, e de 1 palmo a sua largura. E o encherás de pedra de engaste, com 4 ordens de pedra. A ordem de um sárdio, de um topázio e de um carbúnculo. Esta será a primeira ordem. E a segunda ordem será de uma esmeralda, de uma safira e de um diamante. E a terceira ordem será de um jacinto, de uma ágata e de uma ametista. E a 4ª ordem será de um berilo, de onix e de um jaspe. Engastada em ouro serão os seus engastes. E serão aquelas pedras segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes. Serão esculpidas como selos, cada uma com seu nome, para as 12 tribos. Também farás para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, obra trançada de ouro puro. Também farás para o peitoral 2 anéis de ouro, e porás os 2 anéis nas extremidades do peitoral. Então porás as 2 cadeiazinhas de fieiras de ouro nos 2 anéis nas extremidades do peitoral, e as 2 pontas das 2 cadeiazinhas de fieiras colocarás nos 2 engastes e as porás nas ombreiras do éfode na frente dele. Farás também 2 anéis de ouro e os porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estiver junto ao éfode por dentro. Farás também 2 anéis de ouro que porás nas 2 ombreiras do éfode, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto da obra esmerada de éfode. E ligarão o peitoral com seus anéis, aos anéis do éfode por cima, com um cordão de azul,
para que esteja sobre o cinto da obra esmerada do éfode, e nunca se separará o peitoral do éfode. Assim, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para a memória diante do Senhor continuamente. Aí o comentário diz assim: os nomes dos filhos de Israel deveriam ser carregados por Arão junto ao peito, coração, para que ele nunca se esquecesse do seu papel espiritual diante do soberano Deus e do povo. A vida de um servo deve ser permanentemente comprometida com fé, intercessão e zelo pelos aflitos. E esse é o trabalho que Deus nos conferiu, né? Nós estamos encarregados disso. Agora, você entende a responsabilidade que um pastor tem dele cuidar daquela igreja e a manutenção da fé daquele povo. É tão importante a comunidade, a igreja onde você participa e o pastor que está ali dando a vida dele por esse trabalho, né? Deus está contando com ele e conta com você também. No 30. Também porás no peitoral do juízo Urim e Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. O comentário do 30 diz: Urim e Tumim eram pedras que ficavam presas no peitoral da indumentária sacerdotal para revelar a vontade de Deus. Significam luz e perfeição. O sumo sacerdote as utilizaria para consultar o Senhor a respeito de alguma situação difícil. Em hebraico, Urim e Tumim contém a primeira e a última letra do alfabeto, Alfa e Ômega, que indicam a superioridade do Senhor Jesus, que está em Apocalipse 1:8. Hoje simbolizam a direção do Espírito Santo àqueles que o possuem. Então, essa mesma direção, ela vem do próprio Espírito Santo dentro de você e que vai guiar você pelos caminhos, né, dessa vida que você vai percorrer, as situações que você vai resolver. No 31. Também farás o manto de éfode todo de azul, e a abertura da cabeça estará no meio dele. Esta abertura terá uma borda de obra tecida ao redor, com uma abertura de cota de malha será para que não se rompa. E nas suas bordas farás romãs de azul, e de púrpura, e de carmesim. Ao redor das suas bordas, e campainhas de ouro no meio delas ao redor. Uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã haverá nas bordas do manto ao redor. E estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido, quando entrar no santuário diante do Senhor e quando sair, para que não morra. O comentário diz assim: o manto do éfode era de cor azul e representava a espiritualidade de quem o usava. Tinha uma abertura no meio para a cabeça e possuía bordas margeadas. Não tinha mangas. A borda inferior era adornada por romãs de tecido azul, púrpura e carmesim, intercaladas por campainhas de ouro. A principal função dessa campainha era sinalizar os movimentos do sumo sacerdote quando adentrava o santuário, para oferecer orações no altar de incenso. A marcação dos seus passos pela campainha indica que, enquanto caminhamos neste mundo, devemos ter ouvidos sensíveis à voz do Senhor eterno. Já as romãs simbolizam os frutos do Espírito de Deus, gerados à medida que seguimos as suas orientações. E ele também servia que, por exemplo, o sumo sacerdote ele entrava para o Santíssimo Lugar e depois no Santo dos Santos. E lá era só ele. Então, quando ele entrava para ministrar, havia uma corda também nele, amarrada. Porque caso ele morresse lá dentro, né, às vezes a pessoa ela não se santificou, ela ainda carregava alguma coisa, né, dentro dela, algum pecado, então ela morria lá dentro. Então eles tinham que puxar. E o sininho na borda do vestido dele sinalizava de que ele estava vivo e estava tudo bem ainda. Aí diz assim o 36. Também farás uma lâmina de ouro puro e nela gravarás como as gravuras de selo santidade ao Senhor. Esse comentário de santidade ao Senhor, junto à mitra, no versículo 37, que vamos ler, o sumo sacerdote usaria uma lâmina de ouro como uma diadema preso à testa. Nessa lâmina haveria a inscrição, santidade ao Senhor.
Isso indicaria que aquele servo era um instrumento especial usado por Deus para abençoar o povo. Dessa forma, eram requeridos dele consagração pessoal, dedicação ao Altíssimo e ao seu serviço, reverência e, sobretudo, exemplo ao povo. A santidade manifesta-se no caráter e no zelo diário com a vida espiritual. Na vida dos solteiros, por exemplo, revela-se na forma como se portam no namoro, e na vida dos casados, na maneira como conduzem o matrimônio. A santidade daqueles que são de Deus é vista também nas escolhas das amizades que fazem, nas conversas, nos comportamentos, etc. Portanto, a santidade não pode ficar restrita à igreja. Ao contrário, é lá fora que devemos ser completamente contemplada por aqueles que estão longe do Senhor. 1 Pedro 15 ao 16 diz assim: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Deus não cobraria algo impossível de ser feito, né? Essa santidade, ela é possível quando nós estamos em Jesus e aos pés dele, sempre buscando o seu perdão, renovando nossos votos, buscando a sua misericórdia. O 37. E atá-la-ás com um cordão de azul, de modo que esteja na mitra. Na frente da mitra estarás. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas, que os filhos de Israel santificarem todas as ofertas de suas coisas santas, e estará continuamente na sua testa, para que tenha aceitação perante o Senhor. Também farás túnica de linho fino, também farás uma mitra de linho fino, mas o cinto farás de obra de bordador. O comentário diz: a mitra era um turbante feito de linho fino, usado apenas pelo sumo sacerdote. Ela representava a mente voltada para a vontade divina. Da mesma forma, aqueles que valorizam a salvação buscam, por meio do Espírito Santo, ter a mente do Senhor Jesus. Vale a pena conferir 1 Coríntios 2,16, que diz: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Possuir a mente de Cristo é você ter a sua mente fundida, unida, ligada à mente do Senhor Jesus. Então, naturalmente, você vai deixar de pensar como um pecador. Você vai pensar como Deus. Você vai agir como Deus e falar como Ele. Aí muda todas as atitudes, né? A pessoa deixa de ser um homem natural para ser um homem espiritual. Quando eu digo homem, homem e mulher, né? E aí ele diz assim, isto é, se na mente do Senhor Jesus não há percepções injustas ou pensamentos pecaminosos, na mente daquele que pertence a ele também não há. O Altíssimo sabe que todas as ações humanas são frutos dos pensamentos. Por isso deseja que seus filhos pensem de forma pura. Filipenses 4,8 diz sobre isso. E assim protejam seu destino eterno. Então, Filipenses 4,8, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude e se algum louvor há, nisso pensai. Então aqui está o exemplo do que nós devemos pensar, da maneira como devemos pensar, a maneira que agrada a Deus, né? Se no seu pensamento tem tudo o contrário que está aqui, é porque você ainda não tem a mente de Cristo. E aí você tem que buscá-la com sinceridade, admitindo que você precisa mudar a sua situação, procurar se batizar nas águas, oficializar essa sua entrega, porque assim como Jesus se entregou por nós, nós também devemos nos entregar por Ele. É um casamento, né? O casamento do Senhor Jesus, Ele é o Senhor e nós a igreja dele. No 40, também farás túnicas aos filhos de Arão e falharás cintos também, lhe farás tiaras para glória e ornamento, e vestirás com eles a Arão, teu irmão, e também seus filhos, e os ungirás e consagrarás, e os santificarás para que me administrem o sacerdócio. Faze-lhes também calções de linho, para cobrirem a carne nua, irão dos lombos até as coxas, e estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação, ou quando chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram.
Isso será estatuto perpétuo para ele e para a sua descendência depois dele. Esse comentário do 42 diz: os calções de linho cobriam a nudez dos sacerdotes. Sem essas peças, não seria possível cumprir o serviço sagrado. O Altíssimo preserva pela decência dos trajes sacerdotais. Por isso, o comprimento dos calções ia da cintura até a coxa. Do mesmo modo, o Senhor Deus está atento à nossa vida para ver se estamos nus espiritualmente. Para cobrir a nossa nudez, ele oferece vestes brancas de justiça. Apocalipse 3,18 diz: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. A nudez espiritual, né? Ela acontece. A pessoa, ela pode estar bem vestida, aparentar, ter toda a aparência de uma pessoa bem-sucedida, feliz, enfim, nesse mundo. Mas espiritualmente é como se ela estivesse nua, porque todo tipo de pecado que ela comete a torna dessa forma. Então, ele manda a gente se vestir. Agora, uma coisa eu percebo também, né? Os detalhes de todas as vestes, tanto a interior como a exterior, cada detalhe que Deus foi dando de como ele queria que o sacerdote, o homem de Deus, ele se vestisse. E a mesma coisa se reflete para os nossos dias, né? Como nós temos nos vestido, como nós temos nos comportado, né? Às vezes a gente percebe pessoas que elas têm o desejo de mostrar o corpo, né? Elas querem que as pessoas olhem, notem ela através das suas roupas ou quase sem roupa. Porque é um desejo do ser humano querer exibir a si mesmo. Mas o seu corpo deve ser o santuário guardado para Deus. Se você é casado, para dentro do seu casamento, você pode mostrar seu corpo, o marido para a esposa. Mas se você é solteiro, você deve guardar, né, o seu corpo para a pessoa amada, no momento certo. Mas hoje a gente vê que isso muda, né? Essa questão do ser humano, ele quer chamar atenção para si. Quando a atenção não deve estar no ser humano, isso deve estar em Deus. Então, guarde o seu corpo, né? Preserve, vista-se decentemente, para que você, através das suas vestes, da sua forma de se comportar, de falar, você glorifique Jesus também, tá bom? Bom, hoje nós meditamos aqui, amanhã continuamos, eu não consegui completar, né, o outro capítulo, mas nós vamos continuar. E só lembrando que nós meditamos de segunda até o sábado e o domingo você fica livre para poder recuperar algum vídeo que você tenha perdido ou mesmo ouvir novamente algum deles que falou mais forte com você ou meditar numa outra coisa, enfim. Nós estamos meditando a Bíblia em ordem cronológica e eu tenho certeza que dessa forma vai ser muito especial. Nós vamos ler toda a Bíblia, acredito pelo andar da carruagem, né? Vai ser 1 ano e meio, mais ou menos, mas vai valer a pena, vai ser muito bom, tá bom? Não deixe de meditar na palavra de Deus. Ela é a fonte de vida, ela é a palavra de Deus, é a carta de Deus para nós, para que possamos compreender essa vida e seguir os seus ensinamentos, tá bom? Fique bem, Deus abençoe você, dê a sua curtida, dá o seu like aí e manda esse vídeo para alguém.